Amém. Boa noite e que a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine abundantemente em vossos corações. Esse que vos fala é o pastor Washington. Estou pastor na Assembleia de Deus em Itagimirim, na Bahia, e o meu auxiliar do momento é o irmão Ângelo Henrique. Gostaria de cumprimentar a todos os internautas na pessoa do meu companheiro, pastor Walternei Carvalho, que está conectado conosco, dentre outras pessoas. Agradeço a ocasião para poder estar ministrando a palavra de Deus neste momento. Gostaríamos de convidar a todos para lermos a palavra de Deus, que está registrada no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, a partir do primeiro versículo. Vamos ler alguns versículos neste momento. E uma das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabe que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e ponha à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos. E eles lhe traziam vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios foram de vasos, disse ao seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele disse: não há mais vaso nenhum. Então, o azeite parou. Versículo 7, último versículo que lemos. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus. E disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Meus caros irmãos, que nos assiste neste momento e possivelmente depois, se esta mensagem estiver gravada. O texto em apreciação é de veras muito conhecido por nós, leitores das Escrituras Sagradas. Caso muito peculiar, porque a Bíblia ela registra diferentes milagres, porém o do momento é algo, eu diria, peculiar. A mulher de um dos auxiliares de Eliseu, chamado filho dos profetas, ela ficou viúva, claro, seu esposo morreu e naquela época não havia previdência, não havia pensão e ele tinha dívidas, e muita dívida. E ele, aquela mulher, estaria perdendo seus filhos para os credores. Muito difícil, uma situação tremenda. Os seus filhos seriam doravante escravos daqueles dos quais o seu esposo devia. Então, ela se preocupou e apelou para o homem de Deus, o profeta Eliseu. E no texto nós vemos a preocupação da mulher
e atribuiu ao profeta aquela responsabilidade, contando a situação, dizendo: o meu esposo morreu, era temente a Deus. Muito interessante. Ele temia ao Senhor. E certamente levarão meus filhos. E agora a gente já vai entrar no milagre, na sequência do milagre, nos precedentes do mesmo. E agora Eliseu procura saber daquela mulher: o que tens em casa? Foi a pergunta que Eliseu fez àquela mulher. Ela disse, a princípio: não tenho nada, senão uma pequena botija de azeite. Nós queremos, neste momento, trazer uma mensagem expositiva e vamos aqui enumerar 3 tópicos. E o primeiro é que a resposta que aquela mulher deu: eu não tenho nada, foi a primeira resposta, senão uma botija de azeite, só uma botija de azeite. Evidentemente que, fazendo uma comparação monetária, aquela botija de azeite não resolveria o problema eminente, não dava para resolver. Mas Eliseu perguntou: o que tens em casa? A mulher, ela não deu muito valor ao que tinha em casa. Certamente com muita razão, era só uma botija de azeite. Veja que a resposta inicial daquela mulher foi: eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Ela não sabia, nem imaginava o valor daquilo que ela tinha dentro de casa. Ela tinha muito pouco. Era uma botija de azeite e certamente não estava cheia. Estava com pouco azeite. E por essa razão, comparando o que ela tinha com a dívida contraída pelo falecido, aquilo não era nada. Então, essa resposta que a mulher usou, que a mulher deu, não é uma resposta desprezível. É uma resposta comum que qualquer um de nós daríamos, comparando a dívida do momento. Ela disse: eu não tenho nada em casa, senão uma botija de azeite. E, às vezes, o que eu quero neste momento, primeiro tópico numerar, é imaginar o que, às vezes, não valorizamos. As coisas pequenas que não valorizamos. Zacarias 4, versículo 10, diz que não podemos desprezar o dia das coisas pequenas. E a gente sabe muito bem, depois de uma trajetória na presença de Deus, que o Senhor, ele não mede tamanho para fazer milagre. Ele mede qualidade e eficiência. E a gente sabe que muitas foram as ocasiões, as circunstâncias, os objetos pequenos que nas mãos do Senhor, ou através do Senhor, se tornaram soluções. E no momento me vem à mente aquele menino, que a Bíblia não cita o seu nome, que faz por ser um menino, e talvez por não fazer parte da linhagem judaica, o menino dos pães e do peixe. Quando diante de uma situação que precisava de uma resposta, e agora só de Deus, porque os discípulos queriam despedir aquela multidão que estava com fome, porque o tempo já era avançado, e Jesus insistia para que eles atendessem à multidão. E eles disseram que não tinha como, porque ainda que houvesse padarias próximas, não haveria recursos para comprar tantos pães para alimentar aquela multidão. Foi quando Jesus perguntou: o que tem por aí? E eles disseram: o que tem é apenas um menino
que carrega pães e peixe. 5 pães e 2 peixes. A linguagem dos discípulos naquele momento também foi uma linguagem decepcionante, uma linguagem desprezível, porque só tinha 5 pães e 2 peixes, muito pouco para alimentar uma família, muito menos uma multidão de 5.000 pessoas, só contando os homens. Então, era muito grande. E o que tinha em mãos era muito simples, era muito pequeno. Mas foi através daqueles pães, 5 pães e 2 peixes, poderia ter sido um só, mas eram 5 pães e 2 peixes, tão pouco. E o Senhor Jesus fez um milagre e alimentou aquela multidão. Quero, neste momento, ressaltar que o Senhor Deus, na pessoa de Jesus Cristo, quando ele quer operar, não há nada que impeça, mas há momentos que ele pergunta o que tem, o que temos em mãos. E às vezes temos, sim, muito pouco, mas temos. Somos nós que não valorizamos. E nós precisamos valorizar o mínimo que tem, o que temos, porque nas mãos do Senhor. O segundo tópico que nós vamos observar, na ocorrência, são precedentes do milagre. É que aquela mulher, para ocorrer, para realizar aquele grande milagre que ocorreu, e hoje nós sabemos disso, mas aquela mulher com seus filhos estava na eminência do milagre, apenas obedecendo ao profeta. E ela dependeria. Ele disse assim, olha, você precisa buscar vasos. E ele observou muitos vasos, que não sejam poucos vasos. Aquela mulher agora dependeria da participação de outros, ou de outrem, no caso, outras pessoas, na realização daquele milagre. Eliseu disse assim, busque vasos vazios, não poucos. E os vasos, embora parecem insignificantes, por serem de barro, mas para a época era de grande valia, porque era um objeto que tinha naquela época. Então, aquela mulher, ela precisava buscar vasos. Certamente, entre os vizinhos, pessoas conhecidas. E para que ela adquirisse vasos, era necessário que ela tivesse uma vida amistosa, uma diplomacia entre aquela vizinhança. Se aquela mulher fosse uma mulher problemática, se ela fosse uma mulher de problemas, ela não teria vizinhos queridos, não haveria pessoas sensíveis a ela. Mas percebe-se que para ela conseguir o milagre, ela precisava de vasos. E ela não tinha quantia, ela precisava de vasos emprestados. E para se emprestar os vasos, era necessário a pessoa se dispor para emprestar uma vasilha de tamanha relevância na época, de tamanha importância. Então, aquela mulher precisava, agora, no momento, de prestígio. Ela precisava ser querida com a comunidade que convivia. E ela buscou, então, vasos que não foram poucos. Não foram poucos os vasos. Ela precisava de amigos. Ela precisava de pessoas que eles queriam bem. Ela precisava haver tido antes uma boa convivência no bairro, na vila, na rua, na comunidade, entre vizinhos. A Bíblia fala em Marcos 2 de um milagre de um paralítico que também ele foi levado por 4 homens, amigos. E que amigos eram?
aqueles homens que souberam que Jesus estava em casa e apanhou aquele paralítico numa cama e levou para encontrar com Jesus. Chegando lá, não deu para entrar pela porta, tampouco pela janela, e eles tiveram que quebrar o telhado. Não foi o paralítico que quebrou o telhado. Quem fez todo o esforço para que aquele homem tivesse recebido o milagre foi justamente 4 amigos fiéis que ele tinha. O milagre do paralítico dependia da boa vontade de amigos. Para ocorrer um milagre da multiplicação. A multiplicação seria fácil, porque o profeta estava ali em nome de Deus para multiplicar o azeite, mas precisava de vasilhas. E a mulher não tinha vasilhas suficientes. Ela dependeria de amigos e amigos fiéis. E ela precisava disso. Voltando ao paralítico, de Marcos capítulo 2, eles se esforçaram para que aquele paralítico estivesse diante de Jesus e, sem mais delongas, quebraram o telhado, veio até Jesus e aquele paralítico foi curado. Mas o que ocasionou aquele milagre, além de Jesus Cristo, é claro, foi a vontade, a força de vontade dos seus amigos. Então, é necessário que a gente tenha, como tal qual a mulher, tal qual o paralítico, na nossa convivência, no nosso meio, pessoas que nos queiram bem. A Bíblia Sagrada diz em Romanos 12, e versículo 18, se possível, tenha paz com todos os homens. Amados, às vezes, pelo ensino radical, com todo respeito, estou falando para várias denominações, parabéns pelo programa interdenominacional, mas às vezes eu, na qualidade de líder, de pastor, a gente sempre ensina os fiéis da igreja a se absterem de certas amizades. Claro. O salmista diz, não se assente na roda dos escarnecedores. Mas a gente generaliza ao tal ponto que quando nós nos tornamos cristãos, servos do Senhor Jesus, a gente abre mão dos nossos amigos e até da família que ainda não serve ao Senhor Jesus. Isso não é lógico, não é correto, porque há momentos que nós precisamos dessas pessoas. Há momentos que essas pessoas são utilizadas por Deus para nos ajudar. E agora nós vemos o exemplo de uma mulher que precisava da vizinhança para aumentar o seu azeite. O seu azeite viria mediante o milagre, mas tinha que haver botijas bastante. E só houve muitas botijas, porque aquela mulher tinha uma convivência amistosa com seus vizinhos, com seus parentes, certamente. Então, primeiro tópico, a gente pensa que às vezes não tem nada e temos. Segundo tópico, a gente precisa, às vezes, no milagre, da participação de outra. Terceiro, disponibilidade. Eu costumo dizer que há milagres que devem ser do tamanho da nossa força de vontade. Aquela mulher precisava se desprender. Podia ser uma mulher tímida, mas no momento o milagre dependia da disposição dela. Aquela mulher precisava correr atrás do seu sucesso, correr atrás do milagre. O tamanho do milagre seria do mesmo tamanho da força de vontade daquela mulher. Porque se ela não tivesse disposição com o seu filho para buscar vasos em abundância, não teria chegado a uma quantia necessária. Então, ela pôs o seu filho a buscar. E o profeta admitiu. Vasos, não poucos. E ela, com certeza, conseguiu muitos vasos por causa da disponibilidade da mesma. Ela precisava de esforço. Às vezes, o milagre está à mercê de nós. O milagre está às portas
E a gente não busca com veemência. A Bíblia Sagrada fala da história de um rei de Israel chamado Jeoás, no final dos dias do profeta Eliseu. Está no segundo livro, no mesmo livro, em Apreciação dos Reis, no segundo livro dos Reis, no capítulo 13, quando o rei de Israel, Jeoás, ele foi visitar o profeta Eliseu, que já estava de idade, nos seus últimos dias. E Jeoás, então, lamentou e pediu ajuda ao profeta Eliseu, dizendo assim: os sírios vêm contra mim e eu preciso de ti. E Eliseu, então, apanhou um arco e uma flecha e entregou a Jeoás e diz: atire esse arco, essa flecha para fora. E ele atirou aquela flecha. Depois disse: vamos cá fora. Levou para fora da casa e disse: apanhe essas flechas na mão. Ele apanhou, o rei apanhou as flechas nas mãos. E observe o que o profeta disse: agora você vai ferir a terra com essas flechas. E Jeoás, no seu desânimo, na sua falta de vontade, ele feriu a terra apenas 3 vezes. O profeta não disse por quê, mas disse: você vai ferir a terra. E ele deu 3 cavadas na terra. E Eliseu olhou para ele e desanimou e disse: olha, eu pedi para ferir a terra. E você feriu a terra com as flechas apenas 3 vezes. Apenas 3 vezes você ferirá os sírios. Essa estava dada, mas dependeria da força de vontade daquele homem. Imagine se aquele homem tivesse com gosto de gás e apanhasse aquelas flechas e cravasse na terra várias vezes, com muito gosto. Quantas vezes ele ferisse a terra, seria as vezes que ele venceria os sírios e venceria até consumir. Eliseu lamentou e disse: olha, você feriu a terra só 3 vezes. Eu não disse quantas vezes, mas você feriu 3 vezes apenas. Você vai ferir os sírios, derrotar os sírios apenas 3 vezes, mas não vai consumir os sírios. Você falhou por causa da força de vontade. Então, o que é aquela mulher? Ela tinha também, para ocasionar aquele milagre daquele tamanho, era força de vontade. Ela saiu correndo e mandou os filhos buscar nas casas de quem queria e quizás com argumento convincente. Porque para solicitar um objeto não é tão valioso porque era de barro, mas era precioso pela estima. Ela precisava de muito argumento e ela correu atrás. Às vezes falta isso em nós. Eu conheço a história essa história ocorreu aqui na Bahia, precisamente, conheço a cidade, mas não vou citá-la. Há muitos anos atrás, a história de um candidato a prefeito que saiu visitando as casas para pedir o seu voto. E chegando numa casa, tinha uma senhora com a perna doente. E ele pediu o voto e a mulher lhe mostrou a perna. E ele disse: olha, se eu me eleger, você me procure, porque a gente vai ver o que pode fazer por essa doença na sua perna. Olha, que aquele prefeito se elegeu. Ficou 4 anos governando. Na época não podia reeleger, ele saiu de novo para apresentar o seu candidato. E ele passando de novo, pedindo voto para o seu candidato, 4 anos depois, chegou na mesma casa. Lá estava a mesma mulher com a perna doente, agora tinha se agravado mais. Ele pediu voto, a mulher mostrou a perna e disse: olha aqui, doutor, senhor prefeito, o senhor teve aqui há 4 anos atrás. Eu mostrei a perna. E o senhor disse que era para resolver o problema. E estou de novo, continuo com o problema na perna. E ele disse: verdade, eu me lembro. Mas eu estive no poder por 4 anos. Na prefeitura, por 4 anos. A senhora nunca me procurou para que eu ajudasse. Eu estive lá. Se você tivesse ido e eu não houvesse a lhe ajudar, tudo bem. Mas você não me procurou. Pode ser um argumento político, mas é uma lógica. Você está doente, mas você não correu atrás. Isso é um símbolo que às vezes ocorre também na esfera espiritual.
A gente se acomoda e não busca. A gente se acomoda e não corre atrás. E, às vezes, espiritualizamos ao tal ponto, dizendo assim, não, mas se for de acontecer, vai acontecer. Há quem diga assim, o que é do homem, o bicho não come. O que for de acontecer, o que Deus, operando Deus, não impedirá, é verdade. Mas há momento que precisa da nossa disposição. O milagre ocorrerá do tamanho da nossa disposição. Que o Senhor Deus nos abençoe, continue nos abençoando. Que o Senhor Deus continue nos guardando. Que a gente possa, 3 tópicos, valorizar o que temos. Pode ser uma pequena botija de azeite. Que a gente possa ter disponibilidade, ter amizade com a nossa vizinhança, com os nossos amigos, porque às vezes eles são utilizados por Deus para nos ajudar. E que a gente possa ter disposição, disponibilidade para buscar aquele milagre que está nos esperando. Quero, nesta ocasião, agradecer a todos que estão nos ouvindo e que certamente nos ouvirão, e agradecer à diretoria, aos organizadores desta vigília, e que o Senhor continue abençoando poderosamente. Sem nenhum desmérito das orações que acabamos de ouvir, estarei me dirigindo a Deus também em oração neste momento. Glorioso Deus, eterno Pai, Pai de Jesus, em cuja presença nós estamos agora. Eu venho te agradecer, ó Deus, pela oportunidade que nos dá de estarmos aqui anunciando a tua palavra. Meu Deus, que possa encontrar corações, meu Deus, e achar guarida, meu Deus, e que sirva de elevo espiritual para as almas das almas daqueles que estão ouvindo. Continue honrando esse programa, utilizando os meios de comunicação, para que possamos levar a palavra de Deus nos diferentes rincões dessa terra, dessa nação e até fora dela. Deus querido, honra a fé daqueles que acreditam em ti, meu Pai, e faz o milagre. Neste momento, continue operando no nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. E a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.